Judas era diabo, mas continuou na mesa. Hoje nós vamos falar sobre esse tema que eu considero muito emblemático e muito sério. Vamos bater um papo hoje sobre esse tema aqui no canal Os Últimos Profetas. Convido a você a ficar comigo até o final e nós vamos mergulhar num mundo de revelações a respeito desse personagem e a respeito do caráter de Jesus Cristo. Fica comigo, está começando mais um Café com o Espírito Santo. Judas, o personagem, meus amados, muito emblemático. Há algo profundo e assustador na ceia de Jesus. Ele olha nos olhos de Judas e diz: um de vós há de me trair. E mesmo assim, Judas continuou na mesa. O que eu percebo aqui? Eu percebo aqui Jesus dando a oportunidade para que Judas pudesse se arrepender. Perceba que o texto deixa bem claro uma característica comportamental de Jesus. Jesus está na mesa, de frente para quem ele sabe que irá o trair, olha nos olhos do traidor, olha o comportamento de Jesus. Jesus poderia muito bem, naquele momento ali, remover Judas da mesa. Jesus podia muito bem, naquele momento, envergonhar Judas. Jesus poderia expor o pecado de Judas publicamente. Jesus poderia fazer isso. No entanto, olha o comportamento, a característica comportamental de Jesus. Em nenhum momento Jesus usou da autoridade que ele possuía, do poder que ele possuía, para expor a imagem de Judas, expor a posição de Judas, que a posição no ministério de Jesus, de Judas era tesoureiro. Judas era o camarada que manipulava a finança da igreja, da missão, da caminhada de Jesus. Olha a tão grande responsabilidade que esse elemento tinha dentro do ministério apostólico de Jesus. E sabe o que isso me revela, irmãos? Que Jesus não tirou Judas da comunhão porque Deus é santo demais para agir por impulso e sábio demais para envergonhar alguém antes da hora. Eu costumo sempre dizer que Deus não envergonha ninguém, mas ele expõe o seu pecado publicamente. E foi o que Jesus fez. Ele simplesmente, no olhar direto, fixo para os olhos de Judas, ele diz: um de vós é diabo. Um de vós é diabo. E aí o que eu vejo aqui nesse diálogo, ou nesse gatilho que Jesus lança aqui na mesa? E ao mesmo tempo olhando para Judas, dando a ele a oportunidade de arrependimento. Jesus aqui preservou a imagem da igreja. Jesus preservou o ministério apostólico. Porque Deus não destrói reputações, Deus revela corações. E todas as vezes em que Deus ele te fizer uma pergunta, a resposta que você der a Deus será a sentença. Por quê? Porque isso vai revelar o teu coração. A resposta que você der a Deus revela o teu caráter. Quando Deus faz uma pergunta, quando Deus emite uma mensagem, o teu comportamento diante desta mensagem, diante da revelação, é que vai revelar o caráter do seu coração. Então, Judas ali representava a igreja. Judas ali representava o ministério apostólico. Judas ali representava a figura sacerdotal. Então Jesus ele precisava preservar a imagem da igreja. Jesus precisava preservar a imagem do ministério apostólico. Porque para Jesus vale uma alma,
Para Jesus, vale a posição e a postura e o caráter de se manter na posição firme nos propósitos. Para Jesus isso é importante. Mas é importante ressaltar que Jesus, ele deu a oportunidade para que Judas pudesse, naquele momento ali, se arrepender. Mesmo sabendo que isso precisava acontecer para que se cumprisse as Escrituras, Jesus deu a oportunidade. Tem gente que pensa que porque ainda está na mesa, está tudo bem. Até pensa, eu estou sentado, está dando tudo certo, então está tudo bem. Ninguém revelou nada do meu pecado, ninguém ainda me descobriu, até hoje eu estou passando batido, então está tudo bem. Que porque ainda tem cargo, ainda prega, ainda canta, Deus esqueceu. Deus não é cego, ele é paciente. E paciência divina não é aprovação, é tempo para arrependimento. Judas não levantou um dia, bocejou. Hoje eu tô com uma vontade de trair Jesus. Não, irmãos. Satanás já vinha cirandando, Satanás já vinha seduzindo o coração de Judas há muito tempo, meus amados. Satanás já vinha cirandando e seduzindo o coração de Judas há muito tempo, meus amados. Qual é a mensagem que eu quero trazer para você com isso? Cuidado com o seu coração. Cuidado com os teus sentimentos. Vigie as tuas emoções. Vigie a fonte de conexão que está trazendo sentimentos, alimentando sentimentos dentro de você e ativando em você comportamentos que não são comportamentos comuns, que às vezes você até mesmo se surpreende com coisas que você fala, com coisas que você faz, com coisas da forma, maneira que você age. Tome muito cuidado com isso, meu amado. Tome muito cuidado com isso. Ora, Jesus sabia que Judas era diabo. Jesus sabia que Judas ia trair. Mas Jesus deixou ele ali na mesa. Porque, como eu havia dito, Deus é Deus de oportunidade. Deus é Deus de oportunidade. Judas ficou na mesa. Jesus deixou ele ali para provar que Deus nunca erra na escolha. Mas o homem pode se perder até mesmo no caminho, meu irmão. A ceia foi o teste do coração de Judas. Ele sentado ali diante da verdade continuou mentindo para ele mesmo. Só para ele mesmo. Porque Jesus sabia quem ele era. Então tem muita gente que fica se mentindo para si mesmo. Está enganando a si mesmo. Imagina-se que está passando batido do que está fazendo ou do que fez. Uma hora, irmão, essa verdade vai bater na sua porta. Esse juízo vai bater na sua porta. O teu pecado vai achar o expositor de Deus. Aquilo que você faz vai achar o expositor de Deus. Você pode esconder do pastor, da esposa, da igreja, mas não se esconde da luz do trono. Porque quando o pecado amadurece, ele dá à luz a vergonha. E quando Deus decide expor, não é para destruir, é para te livrar do inferno. Na tentativa de você se arrepender, confessar os seus pecados e assim voltar ao pleno arrependimento. Porque a mesma mesa que te alimenta é a mesma mesa também que te revela. A mesma presença que te abraça é a presença que te confronta também ao mesmo tempo. Porque Deus não expõe para humilhar ninguém. Ele expõe para te libertar. Então, quando Jesus estava ali na mesa, houve, obviamente, uma preocupação dos discípulos que ali se manifestaram, dizendo, mestre, será eu? Jesus, então, dá uma informação bem sutil. Aquele que come comigo no prato.
aquele que coloca as mãos no prato comigo para comer. Ou seja, às vezes aquele que vai te trair, às vezes aquele que vai vender você não está fora, mas está na mesa. Está na mesa. Está comendo contigo, está bebendo contigo, está andando contigo, está frequentando a mesma igreja que você. Está pegando na ceia junto com você, no cálice e no pão. Então, se você ainda está à mesa, meu irmão, saiba, o teu coração sabe que está frio, volta antes que Deus exponha. Porque melhor é chorar no secreto do que ser desmascarado em público. Jesus não expulsou Judas da mesa, mesmo sabendo que ele era diabo. Foi Judas que se afastou da presença, não foi a presença que se afastou de Judas. Porque a presença estava na mesa. A graça estava na mesa. O poder estava na mesa. A misericórdia estava na mesa. E se hoje Deus ainda te permite estar na mesa, é porque a misericórdia também ainda está batendo a sua porta. Lembre-se, a graça, ela não é plenamente eterna. Ela tem um prazo de validade, meu amado. E o pecado tem hora marcada para ser revelado. O pecado, ele tem uma identidade, ele tem uma hora e tem um endereço. Ele tem um dia para ser revelado. O fato da demora não quer dizer que a graça ela vai superabundar isso aí e vai te dar uma oportunidade e você vai sair ileso. Não, o pecado vai encontrar o seu expositor. E às vezes vai ser sentado na mesa mesmo. E às vezes vai ser no seu local, aonde você está. E às vezes vai ser fora da mesa. Deus, ele não envergonha, irmãos, mas o pecado, ele expõe. Eu costumo falar essas frases todas as vezes que eu estou ministrando. Deus não envergonha ninguém. Todas as vezes em que Deus se manifesta é para expor o seu pecado, para que você chegue ao arrependimento. A mesa revela quem tem comunhão e quem tem agenda, meu irmão. Porque quem tem comunhão, ele permanece. Quem tem agenda é temporal. Há uma diferença daquele que tem agenda e daquele que tem comunhão. Quem tem comunhão, ele permanece sentado à mesa. E quem tem agenda, ele é temporário. Ele vem, come e vai embora. Ele vem, come, mas vai embora. Agora, quem tem compromisso com a mesa, quem tem comunhão com a mesa, permanece. E toda pessoa que tem comunhão com a mesa, você reconhece os frutos do Espírito na vida dela. Porque quem tem comunhão com a mesa, tem comunhão também, conhece o dono da mesa e se alimenta do que a mesa dá. Reconhece o alimento que a mesa dá. É grato ao dono da mesa. Deus preserva a imagem, mas purifica o altar. Porém, o pecado ele expõe, mesmo purificando o altar. Porque a ideia ali, que eu entendo, já revelando a você, é que Jesus precisava mostrar para nós e para o mundo: eu sou um Deus da graça, da misericórdia e da segunda chance. Mas a graça tem prazo de validade. Quem não se arrepende na graça será exposto na justiça. Porque justiça não é sinônimo de juízo. Justiça é sinônimo também de arrependimento. A paciência de Deus, amado, não é esquecimento, é aviso. Porque o tempo da ação do pecado e
a decorrência do não arrependimento e a ausência, por mais que pareça a ausência de que o juízo de Deus esteja demorando, é apenas um fator em que Deus está dando oportunidade para que haja arrependimento. Então, meu amado, Judas era diabo, mas continuou na mesa. Não quer dizer que essa pessoa que está aí, que fala em línguas, que profetiza, prega bem, tem uma boa oratória, tem um bom conhecimento teológico, uma boa articulação hermenêutica e consegue fazer uma elaboração exegética postural de uma boa oratória, não quer dizer que ele esteja em comunhão com a mesa. E às vezes, até esse que tem comunhão com a mesa, ele pode ser um traidor. Então, a revelação e o apelo e o ensino que eu trago hoje, e é o que eu ensino para os meus discípulos, é: não expulse o traidor da mesa. Não retire o pecador da mesa. Não elimine quem caiu da mesa. Porque nós não somos desses que eliminam os fracos. Não somos desses que abandonam os caídos. Não somos desses que jogam fora, que descartam aqueles que não concordam com a nossa teoria, ou filosofia, ou ética, que supostamente seja cristã, com um disfarce de religião. Porque a pergunta que você tem que fazer é: Jesus faria isso? Jesus eliminaria da mesa esse traidor? É óbvio que nós temos também o ensinamento do apóstolo Paulo, em que ele diz que adverte 1, 2, 3, chama uma testemunha, mas se esse do qual a advertência for direcionada e ele ainda assim decidir permanecer no pecado, o apóstolo Paulo diz: entregue-o nas mãos de Satanás, afaste-se, se ouvir, atravesse a rua, nem o saúdes. Para você ver a gravidade e ao nível essa pessoa deva estar, para que o apóstolo Paulo traga um ensinamento para a igreja. Então, meu amado, pare de descartar ovelhas. Parem de jogar fora almas do corpo de Cristo, do reino que não é seu, é de Deus. Pare de eliminar vidas. Parem, porque não pertencem a pastores, não pertencem à igreja, pertencem ao corpo de Cristo. Foi Ele que morreu na cruz. Então é Ele, é o juiz, o justo juiz, que deve julgar quem permanece na mesa e quem não vai permanecer na mesa. Por isso Jesus disse: pelos frutos se conhece a árvore. Então esse foi o vídeo de hoje do nosso programa Café com o Espírito Santo. Já peço a você, se inscreva no canal, me ajude, compartilhe essa mensagem com quem precisa aprender o que foi dito aqui. Porque tem muita gente eliminando as ovelhas ao invés de tratá-las, ao invés de curá-las, ao invés de arrebanhá-las. E eu te espero lá nos comentários. Paz e prosperidade. Tchau, tchau.